Pessoal, beleza? Professor Marcelo aqui com vocês, passando para fazer aquela videoaula para que vocês tenham aí uma continuidade nos estudos de vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, rapidinho aqui eu separei para vocês uma forma de recapitularmos dois exercícios, né? Um na parte de álgebra e o outro na parte de trigonometria, certo? Então nós vamos estar tirando aquelas dúvidas, até porque esses dois conteúdos foi os conteúdos que nós paramos, né, antes dessa quarentena, e serve também como uma revisão já, porque já é conteúdo, provavelmente assim que voltarmos, numa próxima prova, será esses conteúdos a sequência. Nesse período, como já foi decretado, né, até o final de abril, com certeza nós vamos andar para frente, né, nós vamos dar sequência no conteúdo, e aí a gente vai estar passando as aulas para vocês aqui, e aí a gente vai tirando as dúvidas de alguma forma, beleza? Pessoal, então vamos lá. Vamos partir aqui para o seguinte. Vamos falar aqui da... Vou partir aqui para uma... Vou colocar um slide aqui para vocês, para que nós possamos revisar aí conteúdo e que, da onde nós paramos, beleza? Então, matemática, professor Marcelão, tá certo? Retomando aqui as aulas com vocês, todo mundo focado, todo mundo comprometido. Então, nós vamos fazer a resolução de exercícios aqui. Bom, selecionei dois exercícios, um de álgebra e um de trigonometria. Então, vamos começar por Algebrex, né, que é a matemática 1. Então, o exercício lá da página 61, que é um dos exercícios que eu passei para vocês, certo? Se alguém já resolveu, ótimo. Se alguém já tentou e porventura ficou com dúvida, é uma boa oportunidade para estar sanando as dúvidas agora. Beleza? Então o exercício é esse aqui, ó. Considere, deixa eu só mudar aqui ó, o lugar, ó, que bacana. Olha só. Considere as funções reais f e g definidas por f de x igual a raiz quadrada de x menos 2 e g de n igual a raiz quadrada de 6 menos x sobre raiz cúbica de x menos 3. OBS aqui, ó. Tem um pequeno erro aqui não poderia ser g de n, né? Porque g de n, a função teria que estar escrito na incógnita n. Então vamos pensar esse g de n como g de x. Beleza? Tá certo? Vamos lá, o que ele quer dessa bagaça aqui? Sendo A o domínio de f de x. Então, o A é o domínio de f de x. E o B é o domínio de g de x. O que ele quer? A soma dos valores inteiros de A intersecção com B. Que delícia, que maravilha. Beleza, professor, não entendi mercadoria nenhuma disso aqui. Então vamos lá. O que ele quer? Ele quer que você soma os valores inteiros. O que é isso? Os valores inteiros seria a soma dos números inteiros que pertencem a A, somado com os números inteiros que pertencem a B. Quem que é A? A é o conjunto domínio de f de x e B é o conjunto domínio de g de x. Então, para isso, eu tenho que achar o conjunto A e o conjunto B. O que seria o domínio? O domínio seria, como a função está definida aqui para os reais, o domínio seria todos reais, mas a função é uma raiz, e ela é uma raiz quadrada. Então aí eu tenho um porém. Qual é o porém, como eu já falei para vocês? Não existe raiz quadrada, ou nem raiz também, não só raiz quadrada, como raiz quarta, raiz sexta, ou seja, não existe raiz que o índice par, ou seja, o índice, esse número que fica bem aqui, se ele for par, essa raiz, esse número aqui de dentro tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, esse valor aqui não pode dar menor que zero. Então, dependendo do valor de x, por exemplo, se esse x valer 1, o que vai acontecer? 1 menos 2 vai dar menos 1. Então, vou ter raiz quadrada de menos 1. E raiz quadrada de menos 1 não existe dentro dos números reais, porque ela está definida nos reais. Então, o domínio seria o quê? Os valores de x que faz essa conta aqui ser maior ou igual a zero. Então, esse é o entendimento. E qual seria o domínio de g de x, que é o conjunto B? A função g, ela tem duas situações, ó.
ela tem um problema, que ela está dentro aqui de uma raiz quadrada, ou seja, é a mesma situação da f, 6 menos x tem que ser maior ou igual a zero. E aqui embaixo também tem que ser maior ou igual a zero? Aqui embaixo não, por quê? Porque aqui embaixo eu tenho uma raiz cúbica. Olha só, se você olhar aqui, ó, isso aqui é uma raiz cúbica. E raiz cúbica ela pode ser negativa. Ah, então aqui não tem problema? Tem. Qual seria o problema daqui? Que se essa raiz for zero, eu vou ter uma fração com denominador zero. Não pode. Então, nessa função, eu tenho duas objeções. Em cima tem que ser maior ou igual a zero. E embaixo só não pode ser zero. Em outras palavras, tem que ser diferente de zero. Então é isso que nós vamos achar o domínio. Meio confuso, mas vamos lá para entender aqui. Então, qual seria aqui o domínio da função f, que seria o domínio de a, ou seja, da função f, que seria f de x igual a raiz quadrada de x menos 2. Como é uma raiz quadrada, x menos 2 tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, o x tem que ser maior que 2. Está aqui, ó. X maior que 2. Então, esse é o conjunto A. O que eu sei, então? O que é o conjunto A? É todos os números reais maiores que 2. Pronto. Então, nessa função f, o domínio é todos reais desde que seja maior que 2. Só que ele quer o quê? A intersecção de A com B. Agora eu vou achar o domínio de B, da função g, né? Qual seria a função g aí? O domínio da função g. Então, tenho lá, a função g é essa aqui, ó. Então, eu tenho duas situações para analisar, galera. Primeiro, você tem que analisar aqui em cima, ó, raiz quadrada de 6 menos x. Ou seja, por ser uma raiz quadrada, ela não pode dar negativa. Ou seja, x menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Tá aqui, ó. X menos 6 tem que ser maior ou igual a zero. Foi isso que está escrito bem aqui, ó. Eita, tô apanhando aqui um pouco esse mouse aqui. Tá meio ruim, mas tá aqui, ó. Vamos só destacar aqui por baixo que vai ficar mais fácil. Ó, x menos 6 maior ou igual a zero. Beleza? Isolou o x, passou mais 6, vem para cá, menos 6. Multiplicou por menos 1. Uma OBS importante aqui, ó, que quando você multiplica por menos 1, o x que era negativo passa a ser positivo. O menos 6 que era negativo passa a ser positivo. E o sinal de maior inverte, ele vira menor. Então, como era maior ou igual, vai virar menor ou igual. Ou seja, o conjunto B é todos os reais desde que o x seja menor que ou igual a 6. Está aqui. Só que também essa conclusão nós chegamos só de resolver essa parte de cima aqui, ó. Só que eu tenho essa parte de baixo para resolver também. Por quê? Porque a raiz cúbica de x menos 3, ela está no denominador da fração. E como nós sabemos, uma fração não pode dar denominador zero. Ou seja, a raiz cúbica de x menos 3 não pode ser zero. Em outras palavras, ela deve ser diferente de zero. Então, esse x menos 3 não pode dar zero. Então, foi o que eu escrevi aqui, ó. X menos 3 tem que ser diferente de zero. Passa o 3 para cá, eu chego à conclusão que o x não pode ser 3. E verifica, se o x for 3, ó, 3 menos 3 vai dar zero. Raiz cúbica de zero é zero, então não pode. Então, x tem que ser. Então, o domínio da função g, que é o conjunto B, o domínio seria todos os reais menores ou igual a 6, ou seja, do 6 para baixo. Só que você concorda se eu falar do 6 para baixo, eu estou incluindo o 3. Então, seria assim, x menor ou igual a 6 e x também tem que ser diferente de 3. Ou, em outras palavras, menor que 6, com exceção do 3. E o conjunto A maior que 2, maior ou igual a 2. Então, qual seria a intersecção de A com B? Maior que 2 e menor que 6,
com exceção do 3. Então, a interseção vai ficar o quê? X, a interseção de A com B, ó, maior que 2. Então, vai ser 2, seria maior que 2, seria 2, os números inteiros, tá? Lembrando disso, ó. Soma dos números inteiros. Então, seria 2, 3, 4, 5 e 6. Espera aí, professor, o 3? Não, o 3 não. Só estou vendo se vocês são espertos. O 3 não pode, porque no conjunto B é menor que 6, com exceção do 3. Então, o 3 sai da intersecção. Então, qual seria a interseção de A com B? 2, 4, 5 e 6. E o que ele quer? Ele quer o quê? Olha aqui, a soma dos valores inteiros dessa interseção. Somando esses valores inteiros, nós vamos chegar a soma dos inteiros, 2 mais 4 mais 5 mais 6 dá igual a 17. Ou seja, letra D. D de devo estudar muito mais nessa quarentena, para que eu possa aprimorar meus conhecimentos matemáticos. Beleza, galera? Ok? Tranquilo, né? Quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar lá no grupo, alguma parte que não entendeu daqui, que a gente vai estar sanando, beleza? Beleza? Então vamos para frente. Próximo exercício, né? Trigonometria da página 29. Qual que é esse exercício aqui? Trigonometria da página 29. Exercício lá da página 29. Ixi, não tem o número do exercício. Vamos arrumar aqui. Não me lembro o número desse exercício. Mas se você pegar aqui pela imagem, você vai ver. Tá certo? Então tá lá. Eu tenho esse exercício aqui. Ele fala ABCD, ele é um trapézio isósceles. Então, x é igual a... Aqui é o valor do x. Bom, x está aqui. X é esse segmento AC. Ele falou que esse trapézio é isósceles, moçada. Informação importante. Se o trapézio é isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, esse ângulo B é igual a esse ângulo C. Então, se esse ângulo B é 45, esse ângulo C também mede 45. Esse ângulo C inteiro. Tudo isso aqui. E esse ângulo A é igual ao ângulo D. Só que, professor, beleza, aqui é 45, aqui é 45. Em qualquer trapézio, um ângulo da base maior com um ângulo adjacente, adjacente quer dizer ângulo vizinho, da base menor, eles são suplementares. O que quer dizer suplementares? Formam 180 graus. Então, esse ângulo A todinho, somado com esse ângulo B todinho, tem que dar 180 graus. Com isso, eu consigo descobrir quanto é que vale esse ângulo, certo? Quanto é que vai valer esse ângulo? Se A é 45, quer dizer, desculpa, se B é 45, esse ângulo A todo mede 135. Se o ângulo A todinho mede 135, o que eu vou ter aí? O ângulo A todinho mede 135, então esse pedacinho de A aqui vai ter que medir quantos, galera? Só esse pedacinho? 105. Bom, como os ângulos da base são iguais, então esse ângulo A é igual a esse ângulo D. Então, esse ângulo D aqui também vai medir 135. Então, vamos mandar aqui que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Então, como é que vai ficar essa situação aqui? Ó? Tá lá. Ó. Como eu havia dito, vou colocar aqui, ó. Trapézio isósceles, os ângulos das bases são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, para ficar mais claro, tá aqui para vocês. Então, eu tenho o ângulo B 45, esse pedacinho 105, esse aqui 30, porque ele todo tem que dar quantos? 135. Como os ângulos por o trapézio ser isósceles, os ângulos da base são iguais, este ângulo A é igual a esse ângulo D, ok? Então pronto, 135, 135, 45, esse ângulo é 45. Como que eu cheguei nesse 15 e nesse 30? Bom, usei o triângulo. Aqui é 30, aqui é 135, então eu tenho 165. 165 para 180, esse ângulo só pode ser 15.
E aqui é outro triângulo, 105, 45, para 180 falta 30, porque aqui dá 150. Beleza? Todas as medidas dos ângulos aí. O que eu quero no exercício? Eu quero a medida de x. Então aqui eu vou usar qual relação? Não se trata de triângulo retângulo. Então eu vou usar a lei do seno ou lei dos cossenos. Como eu tenho aqui a medida dos lados, ó, eu tenho todos os ângulos. Então aqui, pela ideia, eu vou ter que usar a lei dos senos. Eu posso falar que x está para o seno de 135, certo? X está para seno de 135, da mesma forma que 12 está para o seno de 30, certo? Então, eu vou montar a relação aqui aplicando a lei dos senos. Tá lá. Lei dos senos. 12 está para seno de 30, x está para seno de 135. Professor, mas eu não sei quanto equivale seno de 135 graus. Eu já expliquei para vocês, seno de 135 graus, ele é simétrico do seno de 45 graus. Está aqui, ó. Seno de 45 graus é simétrico ao seno de 135, com uma diferença, né? Se nós pensarmos lá no ciclo trigonométrico, vamos desenhar aqui rapidinho, faz de conta que isso aqui é uma circunferência, o 135 graus vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Ele é o simétrico do 135, do 45. Beleza? Então, tem o mesmo valor, que é quantos? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. O que fiz aqui? Multiplicou cruzado, para ficar mais fácil. Ó. Esse vezes esse e esse vezes esse. Multiplicou cruzado. Eu não fiz aqui nesse caso. Eu deixei ele andar aqui. Anda para frente. O professor está aprendendo, né, gente? Dá um desconto aí. Ah, tá. Pegou aqui. Agora vai. Tá lá. Ó. Seno de 30 vezes x e 12 vezes 135. Agora eu vou substituir. Seno de 30 vale meio, seno de 35 vale, seno de 135 vale raiz de 2 sobre 2. Está aqui. O meio está multiplicando, vai passar para cá dividindo. E dividir por meio, você é a mesma coisa que multiplicar por 2. Lembra disso? Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Por quê? Vamos pensar bem simples. Quantos que é 4 dividido por meio? 8. Quantos que é 2 dividido por meio? 4. Então é isso. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2. Então, multiplicar por 2, vai inverter, vai ficar 2 sobre 1. Simplificou aqui, ó, o 2 com 2 vai ficar 12 raiz de 2. Então, a alternativa correta vai ser a letra C, né? Letra C aqui, de como eu estou estudando muito nessa quarentena, né, galera? Beleza, então, galera? Fica aí a dica desses dois exercícios. Espero que tenha contribuído muito para vocês. Que essa quarentena passe logo e a gente possa estar junto aí na sala de aula, que é um contato mais próximo é muito melhor. Beleza, galera? Um forte abraço, até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês e até mais, beleza? Fui!